Bom, resta agora a gente entender então como que a gente decompõe um sinal através de série de Fourier. Então Fourier apresentou para a gente um artifício muito interessante. A ideia aqui é justamente o seguinte: imagine eu tenho esse sinal, onde eu tenho claramente aqui um sinal aqui, olha só, eu tenho uma senoide aqui, olha, representada por esse pontilhado, que é uma senoide de maior energia, e além dessa senoide eu tenho uma outra componente harmônica aqui, que é uma outra senoide que tem uma frequência maior, já que ela oscila mais vezes por segundo. Então, ou seja, ela oscila mais vezes por segundo, gerando essa oscilação aqui ao redor da minha senoide, certo? Ou seja, a série de Fourier vai apresentar para a gente um artifício de a gente conseguir, por exemplo, dividir esse sinal entre essas duas senoides e conseguir fazer a análise individual desses dois sinais. Isso vai oferecer para a gente uma análise muito profunda, muito inteligente sobre o sinal que a gente quer avaliar. Então a ideia aqui é justamente o seguinte: eu consegui decompor esse sinal, extrair, por exemplo, aqui, olha só, a senoide de maior energia, que seria essa aqui que está aqui atrás, pontilhada, por exemplo, que eu representei aqui em vermelho, onde ela tem amplitude que vai de mais 10 até menos 10, e ela tem uma frequência tal aqui, olha. Vamos supor que ela tem uma frequência de 1 radiano por segundo. Aqui pelo gráfico não dá para saber, mas a gente conseguiria estipular isso daqui, avaliando aqui, olha só, o quanto que ela se repete. Se a gente avaliasse aqui o período, t aqui qualquer, e a gente saberia qual que seria a frequência. Mas vamos supor que a frequência aqui seja 1 radiano por segundo. Isso aqui é uma informação que eu estou inferindo, certo? E além dessa senoide aqui, então, eu também quero extrair essa outra senoide de maior frequência. Que, por exemplo, essa aqui, olha. A gente percebe claramente que ela tem uma amplitude menor. Logo, então, vamos considerar que ela tem uma amplitude máxima aqui, olha só, entre mais 1 e menos 1, certo? E ela tem uma frequência maior. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer uma inferência aqui que a gente tem aqui, olha só, uma frequência de 10 radianos por segundo. Tudo bem? Série Fourier vai apresentar para a gente justamente aqui, então, um artifício de como representar esse sinal y de t, ou sinal x de t qualquer, a partir do somatório dessas senoides. Na forma exponencial, ficaria dessa seguinte forma aqui, olha só. X de t seria um somatório de A de K que multiplica E elevado a JK ômega 0T. Mas espera aí, não precisa desesperar. Vamos entender aqui, vamos representar basicamente o que é isso aqui, ó. De cara, um somatório onde o meu K varia de menos infinito a mais infinito. O que seria isso? Significa que aparecerão aqui, olha só, infinitas parcelas para cada A de K. Então, por exemplo, aqui, olha só, esse meu primeiro sinal, como que ele seria representado? Olha só, se eu representar essa senoide da forma exponencial, quem que seria aqui, olha só? A gente sabe que de forma exponencial, aqui, olha, a equação que a gente tem para representar de forma exponencial, eu teria aqui uma constante que representa o valor máximo e mínimo, que é a constante k, que multiplica E elevado a j ômega 0t, onde esse ômega 0 seria o quê? A frequência do meu sinal. Então, voltando aqui, olha, ao nosso caso aqui, esse meu sinal, essa componente aqui, eu poderia representar ela da seguinte forma: 10 que multiplica E elevado a j, ômega 0 que seria 1t, certo? De forma semelhante aqui, olha, se eu fosse representar esse de baixo aqui, a amplitude máxima que é 1, seria 1 que multiplica E elevado a j, ômega, que agora que a frequência é 10t. Ou seja, esse meu sinal y de t, aqui está x de t, mas pode valer para qualquer sinal, meu sinal y de t, ele teria somente duas componentes do jeito que está aqui, certo? Onde a primeira componente seria 10 que multiplica E elevado a jt, mais a segunda componente aqui seria essa daqui, ó, 1 que multiplica E elevado a j10t, certo? O que acontece aqui é justamente o seguinte, olha, é importante a gente entender que esse fator aqui, então, olha, seria o A de K, e esse fator aqui também o A de K, para diferentes valores de K, certo? Aqui a gente consegue até fazer uma certa inferência, que é a seguinte situação, esse aqui seria o A1, porque eu estou falando da frequência ômega 0, frequência fundamental aqui, certo? Que é a frequência do sinal de maior energia, por assim dizer. Mas, por exemplo, esse aqui, olha, esse A de K, eu posso falar aqui, por exemplo, que esse A aqui é o A de 10. Por quê? Porque aqui, olha só, o valor que vai aparecer aqui vai ser sempre K multiplicado pela frequência fundamental. Já que a frequência fundamental ômega 0 aqui, ó, é a frequência desse sinal de maior energia, esse ômega 0, o que está aparecendo aqui nesse de baixo aqui, olha só, é uma frequência 10 vezes a frequência radiana. Então, esse 10 aqui seria 10
vezes a frequência fundamental. Então aqui seria o quê? K vezes ômega zero, certo? K vezes ômega zero. Já que ômega zero aqui a gente viu que vale 1, que é a frequência do sinal de maior energia aqui. Então a gente teria aqui 10 vezes ômega zero. Então, ou seja, em suma, Fourier então apresenta um artifício para a gente decompor esse sinal em várias senoides. Resta agora a gente entender, então, assim, a gente já sabe que todas as senoides que irão aparecer, elas terão frequências múltiplas da frequência fundamental, porque eu vou ter sempre um K aqui multiplicando essa frequência fundamental. Resta agora, então, a gente calcular somente esses A's de K. Como que a gente calcula esse A de K? Fourier apresenta aqui, então, para a gente a equação para calcular esse A de K. O A de K vai ser uma integral em um período do meu sinal que eu estou analisando, que multiplica essa equação toda aqui. Parece uma equação mais complicada, mas a gente vai ver que em termos práticos isso daqui vai funcionar bem fácil, algo bem simples de se calcular. Serão integrais simples da gente calcular. Porque, em suma, o nosso objetivo final vai ser justamente o seguinte. Quando a gente quer fazer essa decomposição, a gente quer justamente enxergar o sinal no domínio da frequência, ou seja, entender como que aquele sinal funciona no domínio da frequência. Eu, do jeito que eu tenho aqui, olha só, se eu representar essa componente aqui no domínio da frequência, eu teria essa componentezinha aqui, olha. Ou seja, é um sinal cuja frequência vale 1 e a amplitude máxima vale 10. Aqui no caso do domínio da frequência, esse nome aqui inclusive vai mudar para magnitude, certo? Onde a componente, ou seja, esse aqui seria justamente quem? O nosso coeficiente A de zero, certo? De forma tal que aqui, o que a gente teria? A gente teria aqui também o A de 10, sendo representado aqui. Então, ou seja, aqui a gente teria o quê? Uma componente cuja frequência é 10 e a amplitude máxima aqui é 1, certo? A de 10. Então, o nosso objetivo vai ser sempre encontrar esses coeficientes, A de 0 a de 1. E a bem da verdade, o que o Fourier fala é o seguinte, que nós temos infinitos componentes, já que K varia de menos infinito até mais infinito. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente não teria, já que a nossa frequência fundamental é 1, a gente teria que calcular os valores de K para todos os múltiplos de 1. Então, 1 vezes 1, depois os 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5 e por aí vai. E o que aconteceria aqui, olha, é que apareceriam outras componentes aqui. A de 1, A de 2, A de 3 e por aí vai, certo? Essas componentes elas são chamadas também harmônicas do sinal. Mas aqui, olha só, vamos com calma, vamos fazer um exemplo de série de Fourier. Nos próximos vídeos farei alguns exemplos de série de Fourier.